Fala, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Nossa, professor, parece que eu já vi esse slide em algum lugar. Calma, calma, que isso aqui é a continuação da nossa aula anterior, ok? Primeiro, eu queria saber como que vocês estão aí. Se vocês já estão igual esses idosos querendo fugir de casa, né? Tentando escapar aí da quarentena. Ei, seu Deco, seu Deco. Tá, espero que todos estejam bem, tudo bem? E, na verdade, esta aula, como vocês viram na anterior do Este e Esse, eu estava falando para vocês sobre a questão do Este e Esse em relação ao tempo. Então, agora vamos para a parte 2. A parte 2 que eu havia prometido. A parte 2 é a parte de coesão textual. Meu Deus do céu, professor, que nome feio, que raio é esse negócio de coesão textual? Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, é a coisa mais fácil do mundo. Coesão textual nada mais é o encaixe que você faz em um texto, em uma oração, mas principalmente em um texto, para que ele fique com sentido, tá? Então, quando você usa as conjunções, lembra? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, quando você usa isso, você está usando o que a gente chama de coesão. Quando eu chego e falo assim, olha, eu comprei água e ela está gelada. E ela estava gelada. Esse ela está retomando a palavra água, tá vendo? Que você comprou antes. Ou seja, é isso a coesão. São esses encaixes, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. É como você vai juntando o seu texto. Se você usa um ponto final, se você vai usar uma vírgula, se você vai usar pronome, se você vai usar conjunção. É isso, tá? E o este e o esse vão fazer parte deste elemento chamado coesão, ok? Um exemplinho aqui para vocês, ó. Calma, querido aluno, calma, não precisa entrar em pânico. Eu já falei pra vocês que só o nome é esquisito, tá? Cara, essa cabra, se eu não colocar cabra, bode, sei lá que raio que é isso, se eu não colocar isso em pelo menos uma aula, eu surto. Parece que tem uma coisa, é um grito desesperador. Às vezes, quando eu falo alguma coisa difícil ou alguma coisa que parece complicada, eu imagino, juro para vocês que eu imagino os alunos em casa dando esse grito, falando: Minha nossa, meu Deus, e dá esse berro. Então, essa cabra, esse bode, eu sei lá que raio é isso, é simbólico desse sofrimento compartilhado por todos, tá? Então, vamos para o exemplo agora. Professor, eu estou calmo, eu não estou gritando que nem aquela cabra, eu estou igual o Bolt aí nessa foto. Boa, querido aluno, boa, querida aluna, esta é a ideia, que vocês se pareçam com o Bolt, né? Estou sorrindo, professor, estou entendendo tudo aqui nesse ambiente virtual, muito bem, muito bem. Então, finalmente, vamos ao exemplo. Olha aí, queridos alunos, o exemplo, tá? Um exemplo aí bem real. Ministério da Saúde orienta a população a usar máscaras caseiras. Veja como fazer. Precisamos saber sobre as máscaras caseiras para uso da população fora dos hospitais. Qual o melhor tecido? Como lavá-las? Vamos brincar aqui, ó. Percebeu que eles usaram a palavra máscaras caseiras, não é isso? Tudo bem. Aí depois no texto vem lá no finalzinho, ó. Como lavá-las? A grande pergunta é, lavar o quê? Né? Como lavar o quê? Aí você vai responder para mim, professor, lavar a máscara caseira, né? Para evitar de ficar repetindo, né? Imagina a frase. Precisamos saber sobre as máscaras caseiras para uso da população fora dos hospitais. Qual o melhor tecido? Como lavar as máscaras caseiras? Para não ficar repetindo máscara caseira toda hora, o que, que o autor aqui do texto resolveu fazer? Colocar aí um pronome, esse las, substitui, faz referência à máscara caseira. Isso é um elemento de coesão, tá? Então, tá vendo? Tá retomando uma palavra que ele usou anteriormente e tá ligando, né, o texto. Ou seja, máscaras caseiras. Estava lá na primeira linha, tá se ligando aqui, tá sendo ligado com o termo lavá-las, né? Esse las está substituindo, retomando máscaras caseiras. Isso é coesão, meus queridos e minhas queridas. Tá vendo? Fácil, né? Bem tranquilo. Tá, professor, mas como é que funciona esse negócio aí?
com este e esse. Olha que fácil, olha que fácil, olha que fácil. Bora lá. Este. Lembra, professor, na aula anterior, a gente aprendeu que o este, quando estava se referindo ao tempo, indicava futuro, né, para frente, ou algo que estava acontecendo agora. Isso. Então, continua mantendo isso aí na cabeça, mas a gente separa, tá? Este e esse se referindo a tempo, é o caso da aula passada, agora este e esse a gente está se referindo ao texto, ao elemento de coesão. Importante, vocês vão perceber que há uma ligação, tá? Entre os dois casos, as duas análises. O este e o esse, em relação ao tempo, funcionava para o agora e para o futuro, não é? O este no texto, ó, como elemento de coesão, ele vai se referir para algo que você ainda vai mencionar no texto. Professor, o que é esse negócio aí? Então imagine que você tenha que falar uma ideia, uma palavra no texto que ainda você não falou, tá? Você vai apresentar algo novo no seu texto. Você vai usar o este, ou esta, ou isto, neste, nesta, mesma coisa lá da aula anterior. Professor, não entendi esse negócio. Peraí, vamos lá. Exemplo. Ó, dá uma olhadinha aqui nessa bela manchete aqui, nesse belo título da revista Galileu. Tem um erro aí, eu sei que já está incomodando, mas calma que a gente já vai arrumar esse errinho aí. Esta sequência numérica aparece em todo lugar. Intriga os matemáticos. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou usando esta. Tudo bem? Então, esta sequência numérica. Eu já falei de alguma sequência numérica antes? Não. É o título aqui da reportagem, né? Então, provavelmente, eu vou ter que fazer o quê aqui neste belo texto? Eu quero que você leia o texto para descobrir a sequência numérica que eu estou falando, tá? Simples assim. Então, qual sequência numérica, professor? O esta está indicando para mim, leitor, tá? Que eu devo continuar a leitura do texto para descobrir o que é. Pois você ainda não falou de sequência numérica nenhuma aqui. Repara, o esta vai dar uma indicação de preciso ir com os meus olhos para frente no texto, ou seja, eu preciso continuar a leitura para descobrir qual é essa sequência numérica que você está falando. Qual sequência numérica? Eu faria esta pergunta, tá? Vou ter que continuar lendo o texto para descobrir. Não tem a sequência do texto aqui, tá bom? Não deu para acessar o resto do texto. Ou seja, tem só aqui a nossa querida manchete. Mas está correto usar isso porque em nenhum momento eu tenho um texto anterior a esta manchete, a esta frase. Então, esta sequência numérica, eu estou chamando a atenção do meu leitor que eu vou apresentar uma ideia nova, algo que eu ainda não discuti no texto. Ou seja, eu quero que o seu olhar vá para frente no texto. Ó. Esta sequência numérica, ou seja, continua lendo o texto para descobrir. Só antes de mudar o slide, deixa eu arrumar só um negócio aqui que está me incomodando muito. Ó, vocês viram onde está o acento do numérica? Sei lá como, cara. Os caras colocaram acento no U ali. Então deixa eu só deixar arrumadinho. Isso, é numérica. O mé é acentuado, tá? Tava me incomodando bastante. Eu tentei arrumar antes, mas não deu. Eu falei, não, vou arrumar aqui então. Tudo bem? O importante é que vocês olhem e falei assim, tá, professor, então toda vez que eu usar o este, esta, isto no texto, significa que eu vou dar um comando para o meu leitor que, ó, amigão, se prepara aí que eu vou apresentar uma coisa que eu ainda não falei no texto. Exatamente. Eu preciso que você tenha essa ideia, ok? Repara aqui mais um exemplo. O que vender online? Faça isto e descubra o que as pessoas querem comprar. Olha só que maravilha, hein? Em época de delivery para tudo quanto é lado. Vamos dar uma olhada aí. Então, o cara mandou um faça isto. Tudo bem? Achamos aí. Faça isto. Aí o que você tem que ter em mente é, faça isto o quê? Como ele usou isto, a resposta, né, do fazer o quê? A resposta vai estar para frente ou para trás. Como ele usou o isto, a resposta vai estar para frente, tá? Ou seja, você vai ter que continuar lendo o texto para descobrir o que é que ele quer que você faça. Tudo bem? Então, faça isto significa o quê? Amigão, faça isso que eu estou te dizendo. O quê? Continua lendo, abre aí o link, sei lá, continua lendo para descobrir o que é. Tudo bem?
Então a ideia é, usou isto, usou este, usou esta, você está mandando a pessoa ir para frente no texto. Fácil, hein? Fácil. Professor, diga. E o esse e o essa? Lembra que na aula de esse e essa sobre tempo, ele sempre se referia ao passado, não é? Sim, professor, lembrei disso, ele sempre se referia ao passado. Se ele sempre se referia ao passado, olha que interessante, na coesão textual ele vai manter a mesma ideia. O esse, o essa, o isso, eles vão sempre servir para se referir a algo que você já disse antes no texto. Então, se for uma ideia, uma palavra, um conceito, você vai usando o esse, o essa e o isso, você vai retomar, você vai fazer com que o leitor volte no texto para recuperar a informação que você já apresentou para ele. Então, diferente do isto, do este, do esta, fazia os nossos olhos continuarem no texto para descobrir o que você estava falando. O esse, o essa e o isso vão fazer com que nossos olhos voltem no texto, tá? Então você vai voltar no texto. Professor, não ficou muito claro isso não. Bora pro exemplo. SUS enfrentará as maiores dificuldades de sua existência neste momento. Antes só de ir aí para onde está o esse aqui embaixo, olha só que bonitinho, recuperando aí a aula passada. Neste momento. Qual momento? Você respondeu agora, né? Consegui ouvir aqui da minha casa você falando, professor, no momento que a gente está, é o agora. O SUS vai enfrentar agora, em abril, neste exato momento. Ótimo, ótimo. Que maravilha vocês terem respondido isso. Tudo bem? Se você continuar lendo, está aqui embaixo. Ó. Sem o SUS é a barbárie. Essa frase do sanitarista Gonçalo Vecina resume tudo o que penso. Então vamos lá. Repare que ele usou essa frase. Essa frase, aí você vai se perguntar, qual frase, professor? Opa, o essa faz sempre o meu olhar voltar no texto, tá? Então, essa frase, ele está retomando qual ideia? A frase que ele acabou de dizer aqui, ó. Eu estou voltando no texto, tá vendo? Ó, o comando que ele dá é volte aqui no texto. Sem o SUS é a barbárie. Então, essa frase, sem o SUS é a barbárie, foi dita pelo Gonçalo Vecina e resume o que ele pensa sobre o texto. Reparou, então, que se eu fizer a mesma pergunta que a gente fez lá no slide anterior, quando a gente usou o este, o esta, e eu perguntei, né, fazer o quê, né? A gente avançava no texto. Aqui não, ó. Usei o essa, usei o isso, usei o esse, vai sempre fazer com que nós voltemos no texto, tá? Então, uma frase que ele disse antes no texto. Tudo bem? Nossa, professor, parecia mais difícil. Sim, é super tranquilo. Mantém aquela ideia de passado, né? De volta no texto. Tudo bem? Mais um exemplo. Zoom. Plataforma de videoconferência. Assim como vocês, acho que ninguém mais aguenta videoconferência, Hangout, Zoom, Teams, sei lá o que. Mas bora. Então, o Zoom, um dos aplicativos aí utilizados para videoconferência, cresceu 1.900% em usuários após quarentena. Uau, belo crescimento, hein? Isso, no entanto, expôs graves erros de segurança e privacidade. A plataforma está sendo investigada pelo FBI. O executivo prometeu maior investimento na segurança e relatórios sobre problemas. Tá, então vamos se concentrar aqui na linha 2. Na linha 2, isso. Isso, no entanto, expôs graves erros de segurança e privacidade. Isso o quê? Tá vendo? Essa é a ideia que você tem que ter quando for fazer o exercício, quando for escrever o texto. Isso o quê? Para onde você quer que o seu leitor olhe? Se você usou isso, você quer que ele volte, não é? O que foi aqui que expôs graves erros de segurança e privacidade? O aumento de 1.900% em usuários após a quarentena. Ou seja, esse crescimento expôs graves erros de segurança e privacidade. Isso, o que eu disse aqui para trás no texto, o que eu disse aqui anteriormente no texto. Tá? Então, percebeu que o isso está guiando o meu olhar
para voltar no texto, para trás, para algo que eu falei anteriormente. Professor, então, resumindo, tá? O que você quer que a gente faça é que o isso, que o isto, que esse, que este, essa, esta, eles guiem o olhar do leitor. Exatamente. Exatamente. É essa a conclusão, tá? Nossa, professor, este slidezinho bonitinho apareceu lá na outra aula. Sim, sim. E continua sendo válido, por isso que eu recupero ele aqui. O este, então, vai sempre guiar o seu olhar lá para frente. Ou seja, use o este, o isto, em um texto quando você for apresentar alguma coisa que ainda você não falou, tá? Então é muito comum, por exemplo, num e-mail, né, você fala assim, este e-mail, ou seja, você vai falar sobre aquele e-mail. Este relatório, você vai apresentar ainda qual é o relatório. Ou o procedimento é este, 2 pontos, tá? 2 pontos ajudam bastante neste caso. Então, o procedimento é este, 2 pontos, e explica qual é o procedimento. Então, eu ainda vou apresentar algo que eu não falei no texto. Você vai perceber que no mundo real o este é muito menos utilizado do que o esse. Porque normalmente se a gente quer apresentar alguma coisa, você já vai e fala logo, ó, o procedimento é o seguinte, acabou, não fica usando esse negócio de este, tá? O esse aí sim, esse, isso, essa é usado para dar e vender. Ou seja, é bastante importante para vocês terem uma ideia na redação do Enem, por exemplo, isso aqui é considerado um erro, tá? De coesão aí. Você pode indicar, a gente vai ver alguns exemplos depois aqui no final. Isso pode indicar um erro aí, você pode mandar o leitor ir para o lado errado. Então você fala, além disto, você está indo para frente, tá? E não está recuperando o que um além disso recupera. Né? Além disso, além de tudo isso que eu já falei, vou te falar mais algumas coisas. Tudo bem? Então, este sempre o olhar para frente do texto, esse sempre o olhar voltando no texto, ok? Ah, professor, entendi. Além de entender, meus queridos alunos, eu sei que você está celebrando porque está chegando a hora que vocês mais gostam, a hora da musiquinha, a hora da musiquinha. Então, bora para a nossa hora da musiquinha. Cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Opa! Legião Urbana na veia aí, hein, meus queridos, minhas queridas? Reparem então que nós temos o trecho Que País é Esse, né? Se a gente parar para pensar aqui, ele está descrevendo aqui para cima um país, ó, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, não é isso? Então o que ele está fazendo? Ele está falando que país é esse que eu estou falando, né? De que país eu estou falando? Então o esse está retomando, como a setinha está aí, tá? Tá retomando a ideia do que ele está falando anteriormente. Depois ele vai aqui embaixo falar de novo e vem o refrão de novo falando isso. Então, ó, certinho, que país é esse? É o país aí que na favela, no Senado, é sujeira para todo lado, tá? Ele está retomando exatamente essa ideia, ok? Mais um, então, mais uma musiquinha bonitinha. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar e a gente dormir. Pra o dia nascer feliz.
Barão Vermelho aí, senhores e senhoritas, na voz de Cazuza, né? E a gente tem esse pedacinho aqui embaixo, ó. Essa é a vida que eu quis. Que vida que você quis? Aí lembra, o essa tá me dando o comando de que para eu entender qual é a vida que ele tá falando, de qual vida ele tá falando, eu tenho que voltar no texto, não é isso? Ou seja, eu vou ter que olhar que a vida que ele quer é o mundo acordar e a gente dormir, o dia vai nascer feliz, essa é a vida que eu quis, né? Tudo que ele está falando antes é o tipo de vida que ele quer, ok? Mais uma certinha, professor? Hoje só tem música certinha? Sim, sim, hoje música da mais alta qualidade aí. Bora para a última, vamos lá. Cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Opa, 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 momento romântico, professor, na aula de português, isso. Pode chamar o maridão, pode chamar a esposa aí, né? Chama pertinho, se quiser eu toco de novo aqui para dar uma dançadinha. Muito bem, mas pela gramática, o que a gente precisa analisar aqui é a parte esse cara sou eu. A grande pergunta é quem é esse cara? É o cara que faz isso tudo, não é isso? Então, esse cara, de novo, tá dando o comando para a gente voltar aqui no texto e tá falando, ó, o cara que pensa em você, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, o cara que faz todas essas coisas romantíssimas aqui, esse cara sou eu. Olha só que frase bonita, hein, meu santo Deus? É, professor, agora eu fiquei animado. E, professor, tô um pouco desconfiado ainda, professor, que é tão fácil assim. Jura que ainda tá desconfiado? Eu não ficaria desconfiado, não ficaria com um olharzinho aí esquisito, porque vocês vão ver que é fácil, eu vou dar exemplo de alguns erros agora, né? Porque então, até então você falou, professor, só vi coisa funcionando, então vamos ver coisa erradinha também, vamos ver, bora. Suquinho do bem, amo o suquinho do bem, tá? Nada contra o suquinho do bem, muito bom, recomendo, não ganho nada por falar bem ou mal do suquinho do bem, mas recomendo, é um bom suco, às vezes está em promoção no mercado, fica melhor ainda, né? Repare aqui que, retirado lá do site da Do Bem, eles estão contando toda a historinha deles, né? Bonitinha, então vamos lá, vou ler aí com vocês. A Do Bem começou pequena em 2007, na sala da casa da mãe de um dos fundadores. Foram 2 anos de muita pesquisa, sola de sapato e muito pão de queijo nas estradas, até lançar em 2009 o primeiro suco de laranja integral em caixinhas do Brasil, sem adição de açúcar e conservadores, abrindo uma nova categoria de bebidas saudáveis. Até aí, perfeito, professor, tudo tranquilo, tudo beleza. Nestes anos de trabalho, a Do Bem cresceu. Breca tudo, breca tudo. Uou! Nestes anos. Peraí, professor, você falou que quando usa um neste, dá a ideia de ir para frente no texto, não é? Uhum. Continua lendo, vê se ele vai falar de algum ano aí. Ó. Nestes anos de trabalho, a Do Bem cresceu. Chegamos a muitos estados do Brasil e iniciamos nossa operação global para a França, Espanha e Portugal, simplificando cada vez mais a vida das pessoas. Peraí, professor, ele não falou nada de ano aqui para frente. Então ele não está falando. Para onde que tem ano aqui? Peraí, professor, tem ano aqui, ó, 2007 e 2009. Então nosso amigo queria falar, na verdade, nesses anos de trabalho, ou seja, de 2007, 2009, vindo para cá, a Do Bem cresceu. Professor, então é um erro, e isso é um erro. Tá vendo? Aquilo que eu falo para vocês. Você vai passar o comando errado para o seu leitor. Então você quer recuperar que 2007 ela cresceu lá na sala do cara, que 2009 saiu o primeiro suquinho aí,
e depois você dá o comando errado para o cara. Você está falando, amigão, continua lendo aí que eu vou te explicar o que são os anos que eu estou falando aí, tá? Então, do bem, não deu para perdoar aí, tá? Errinho de coesão, errinho de coesão. Bora continuar o texto. Com este crescimento, mais responsabilidade surge. Peraí, qual o crescimento? Tá vendo? É isso que vocês vão fazer em todo exercício que vocês trombarem com coesão na vida de vocês. Então, com este crescimento, para tudo e pergunta, peraí, este crescimento tá mandando eu ir para frente, porque usou o este é sempre para frente no texto. Isso. Só que qual que é o crescimento? O crescimento não estava no parágrafo aqui de baixo, ó. Putz, professor, o crescimento está antes, Exatamente, meus queridos, o crescimento está antes. E se o crescimento está antes, significa que ele deveria ter usado com esse crescimento, ou seja, o crescimento anterior aqui, ó. Ele falou cresceu aqui no parágrafo anterior, está falando que chegou em vários estados do Brasil, França, Espanha e Portugal, ou seja, com o crescimento que eu falei antes, gerou mais responsabilidade. Então, mais um errinho aí. Repara que na linha de baixo já tem um e por isso é preciso garantir que toda a cadeia produtiva e ambiental funcione para que o nosso sonho continue evoluindo. Opa, tem um por isso. Isso volta. Isso o quê? Por que ele precisa garantir que toda a cadeia produtiva? Professor, por causa do crescimento. Isso. Então, repare que ele estava errando o texto inteiro e neste momento aqui, neste pedacinho, ele mandou muito bem. Tá? Então, com este crescimento, mais responsabilidade surge e por isso o quê? Por causa do aumento do crescimento, do aumento da responsabilidade, eles têm que garantir que toda a cadeia produtiva e ambiental funcione. Ah, ficou fácil, não ficou? Mais um exemplo. Professor, tá muito fácil. Eu tô me sentindo esse cachorrinho aí de boaça na lagoa. Sim. Professor, por outro lado, eu tô meio parecido com o Richard. Tô aí tranquilão, parece que eu entendi o exercício, mas na hora que eu vou fazer o exercício sozinho, me bate um desespero, professor. Parece que eu não entendi nada. Aluno, eu entendo você, às vezes parece complicado, tá? Você tá tranquilão e fala, professor, eu tô entendendo tudo e quando você não entendeu. Para acalmar o seu coração, tá? A gente vai ver mais um exemplo e depois a gente vai lá para os exercícios e garanto que vocês vão se dar bem, tá? Espero que vocês sejam o cachorrinho andando de jet ski na lagoa e não o Richard desesperado ali. Mais uma vez a do bem, tá? São as pessoas que fazem a diferença. Este sempre foi o nosso pensamento, estar perto das pessoas e parceiros mais dedicados, apaixonados e com uma disposição imensa para desenvolver a do bem junto com a gente. Professor, apareceu um este aqui, sim. Este sempre foi o nosso pensamento. Qual que foi o nosso pensamento? Professor, o este está dando a ideia de ir para frente no texto. Então, o nosso pensamento sempre foi de estar perto das pessoas e parceiros mais dedicados, apaixonados e com uma disposição imensa, blá, 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 blá. Tá? Professor, então tá certo. Concordo com vocês, está super certo. Porém, só uma ressalva aqui, né? Vocês perceberam que ele começa com uma aspas aí, né? Ó, são as pessoas que fazem a diferença. Este sempre foi o nosso pensamento. Parece que o pensamento deles é esse, né? São as pessoas que fazem a diferença. Não, tá? Então, assim, cuidado, não se engane. O pensamento da empresa, a princípio aqui, pelo que está no texto, não é que as pessoas fazem a diferença, mas sim estar perto das pessoas e parceiro. Tá? Então, não está errado esse trecho, mas pode gerar uma dúvida de falar, ei, será que ele não estava se referindo aqui atrás? Se não tivesse essa parte, né, depois do pensamento, estar perto das pessoas e parceiros, a gente poderia falar que realmente houve um erro aí. Mas, o que a gente está percebendo é que ele manda, né, um pensamento depois, então está correto, mas eu deixei essa setinha vermelha só para não achar que o pensamento da empresa era aquele, tá? Depois, pula aqui no final, tem mais um exemplo, ó. Vou ler aqui o terceiro parágrafo. O ambiente também é um fator importante, oferecendo um local criativo, sem departamentos, onde todas as áreas se falam. Aqui não tem hierarquia, aquela que para falar com o presidente você demora 2 anos.
Até porque somos uma empresa jovem, gerida por jovens, onde todos são abertos à conversa. E essa atitude faz diferença para simplificar ainda mais a vida das pessoas, mantendo nossa missão viva. Tá. E essa atitude faz a diferença. Que atitude que faz a diferença? Professor, se ele usou essa, tem que voltar no texto. Sim. Então lembra, vamos perguntar. Qual atitude fez a diferença? Ser uma empresa jovem, gerida por jovens, onde todos são abertos à conversa. Sim, essa é a atitude que faz toda a diferença. Uou, parabéns, do bem, acertou, tá vendo? Essa tá retomando a ideia, tá? Tranquilo isso, né, pessoal? Professor, então o segredo, como você disse, é sempre cuidar dos olhos do leitor. Exato, querido aluno. Você que está escrevendo o texto, o que você vai pensar? Para onde eu quero? Para qual lugar eu quero que o meu leitor olhe? Se eu quero que ele vá para frente no texto, vou usar o este e todos os derivados dele, este, esta, isto. Se eu quero que o meu leitor volte o olhar dele, né, para algo anterior ali àquele ponto, eu uso esse, uso isso, uso essa, ou seja, eu estou recuperando algo que eu disse. Como eu mostrei aqui para vocês, é muito mais utilizado o esse e os seus derivados num texto do que o resto, né? Do que o este, esta e por aí vai. Nossa, professor, eu estou entendendo tudo agora, eu estou saindo pilhado, hypado para ir lá fazer o seu exercício. Isso, querido aluno, vá lá, ripadão. Vai lá fazer o exercício, tá? Termina de fazer, concentra nisso que eu te falei, tá bom? O exercício você vai ver que não vai pedir o certo e errado, mas só o que está retomando, apresentando no texto. Faz o exercício, depois confere o gabarito, tá bom? Se ficar com dúvida, fale comigo, entre lá no chat no horário da aula, mande dúvida lá no fórum, tá? Fale comigo, não fique com dúvida, ok? Aproveitando esse momento de dancinha, força, mais uma excelente semana para você e tudo vai dar certo. Adiós!